Olá pessoal, sou Paulo Marcos da PMR Assessoria. Estamos aqui em mais um vídeo, hoje falando sobre regimes tributários. Nossa, quando você ouve regime tributário, você já pensa numa gama enorme de informações. Logicamente que nos nossos vídeos a ideia é colocar algumas pinceladas sobre o tema. O que é regime tributário? Hoje as empresas nacionais aqui no Brasil, elas podem escolher entre alguns regimes tributários, citando-os ainda sem detalhar. Microempreendedor tem algumas restrições, mas pode ser considerado como regime tributário. O Simples Nacional é um regime tributário mais comum, usado pela maioria das empresas. O lucro presumido, o lucro real e, por fim, até mesmo o lucro arbitrado. São os regimes comumente usados na nossa atualidade. Veja só, o que é microempreendedor de forma bem sucinta, dizendo, até porque tem um vídeo nosso sobre isso. Ele é aquele empreendedor, aquele autônomo, aquele informal que está começando a sua vida profissional a nível de empresa. Então ele é uma porta de entrada para os regimes tributários. Aí o passo seguinte poderia ser o Simples Nacional, tema muito relevante, que mais adiante nós vamos ter um vídeo só sobre esse tema, dada a usabilidade dele. O Simples ele foi alterado agora na virada do ano de 2017 para 2018, a forma de apurar, ele utiliza hoje 5 anexos de acordo com as atividades. O anexo 1 no caso do comércio, o 2 no caso da indústria e o 3 a 5 no caso de prestação de serviço. Para saber em qual anexo você está, você precisa saber o seu CNAE, que é a sigla de Código Nacional da Atividade Econômica. Sabendo isso, você sabe qual o custo, pelo menos ali, inicial do seu imposto. Porque a finalidade do regime tributário é ditar um custo tributário. E aí a gente chega também no lucro arbitrado. O lucro arbitrado bem menos usado, assim como o Simples Nacional é o mais, o lucro arbitrado é o menos usado, é aquele que arbitra o valor, Normalmente não se opta por ele pode ser punitivo, ele pode ser também facultativo a nível de opção, mas comumente não. O lucro presumido. O lucro presumido, o próprio nome já indica, ele presume que a empresa teve um lucro, Então nós temos, de acordo também com as atividades, exemplo, no comércio ou indústria, quando você faz uma venda no comércio ou na indústria e está enquadrado no lucro presumido, a Receita Federal te dá uma tabela e diz que você teve presumidamente 8% de lucro. E aí você paga o seu imposto de renda em cima daquele 8% do lucro, independente do faturamento total que você teve. Você vai usar a base de cálculo de 8%. Tá? Mas isso tem um percentual para cada atividade. E também esse percentual usado para o imposto de renda, contribuição social, mas também tem o PIS e COFINS, tem todos os demais tributos. Já o lucro real, o nome também nos ajuda, ele tende a tributar o que a empresa de fato teve de resultado. Por isso, o lucro real é a realidade, tá? Várias regras, tá? Empresas maiores que usam, várias condições você tem que fazer. Interessante citar que no Simples Nacional, no lucro presumido, você apura o seu imposto através do faturamento. Já no lucro real, você precisa da contabilidade pronta para saber qual a melhor opção para finalizar o lucro real. Então, assim, o lucro real, podemos dizer que ele é o mais justo entre os regimes tributários, porque ele não presume, ele não pega o faturamento, porque às vezes você pega o faturamento, você faturou, você vendeu, mas às vezes não recebeu, a questão financeira. Já no lucro real você tributa, de fato, é a realidade. E mais para frente nós vamos ter outros vídeos falando de planejamento tributário, que é o estudo desses regimes, até mesmo a consultoria tributária, mas o importante é saber
que você, antes de abrir, constituir qualquer empresa, ou até mesmo autônomo, qualquer situação, você precisa procurar um contador para que ele faça, para que te responda a pergunta que eu mais ouço: qual o melhor regime tributário para mim? Procure um contador que ele vai ter e vai te explicar essa resposta, ok? Até mais, obrigado!